Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a mais este momento de fé ao redor da Palavra de Deus. Nós nos reunimos porque queremos nos dispor para colocar em prática a sua palavra. O apóstolo Tiago nos exorta: sede praticantes da Palavra de Deus e não meros ouvintes. De fato, meu irmão, minha irmã, corremos o risco de simplesmente nos conformar com a escuta da palavra. Isso não basta, é necessário. Precisamos escutá-la. No entanto, é preciso colocá-la em prática. Qual é a nossa capacidade de colocar em prática a palavra de Deus? Mais uma vez nos dispomos para ouvir com atenção, no desejo de colocar em prática aquilo que escutamos. Ouçamos o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas, com veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E elas se lembraram de suas palavras. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo. Inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis e voltou para casa muito surpreso com o que acontecera. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje o Evangelho que nós escutamos narra este caminho pascal feito por estas mulheres que vão até o túmulo de Jesus com a intenção de ungí-lo. E este caminho feito por estas mulheres também é o caminho de toda a Igreja. Renovemos, portanto, a nossa fé no ressuscitado à luz do Evangelho que escutamos. Vamos juntos fazer esta reflexão, sobretudo nos colocando diante da Sagrada Escritura e permitindo que ressoe em nosso coração o desejo de colocá-la em prática. O Evangelho começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro. Esses dados são muito importantes. Primeiro porque nos apresentam a inauguração do novo calendário, o calendário cristão, que agora marca como o dia mais importante o primeiro da semana, isto é, o domingo, e não mais o sábado, o último dia da semana, como era no calendário judaico. Portanto, para nós cristãos, o domingo é o dia mais importante justamente porque é o dia da experiência pascal. E traz esse dado de que ainda era muito cedo, portanto, essa experiência da aurora, esta mistura da luz e da escuridão que representa a situação da comunidade, que embora Cristo já tivesse ressuscitado, a comunidade ainda não havia compreendido que ele não estava morto, mas estava vivo e presente no meio da comunidade. Portanto, a mistura de luz e escuridão.
É neste contexto que essas mulheres vão levando os aromas que tinham preparados. E aí diz o Evangelho: encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Podemos imaginar então o sentimento daquelas mulheres que queriam ao menos serem consoladas ao realizar esse gesto fúnebre que era o costume daquele tempo, ungir o corpo do seu mestre, o corpo do seu Senhor. E o Evangelho diz: aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com veste fulgurante. É importante ressaltar que as vestes fulgurantes apontam para esta realidade da ressurreição, embora as mulheres ainda não sejam capazes de, neste momento, compreender. Mas esses 2 homens dizem palavras fortes de encorajamento e de esperança àquelas mulheres que servem também para nós hoje. Elas estavam cheias de medo, e o medo às vezes nos impede de reconhecer a presença de Cristo em nosso meio. Será que muitas vezes nós também não nos deixamos ser tomados pelo medo e desta forma somos impedidos de reconhecer a presença do Mestre vivo em nosso meio? Então diz assim: inclinaram-se o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? E é justamente esta mesma palavra que esses homens repetem a nós hoje. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? E confirma: ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. É esta mensagem de encorajamento para a igreja hoje também. Coragem, ele não está morto, ele ressuscitou, não está aqui. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? E aí faz um convite a estas mulheres a recordar, a fazer memória. Quando a gente perde a memória, quando a gente se esquece dos fatos, corremos o risco de nos perder. É isso que dizem aqueles homens: lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Fazer memória. Toda a Eucaristia nós fazemos memória. Portanto, é este momento de não só lembrar um fato do passado, mas atualizá-lo em nossa vida. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Portanto, recordar as palavras do Mestre ajuda a reconhecer que ele não está morto, mas vive. E aí diz o Evangelho: elas se lembraram de suas palavras. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11. Portanto, mais uma vez o Evangelho mostra essa dinâmica de que quem experimenta o ressuscitado não pode permanecer calado. Ao contrário, coloca-se a caminho para proclamar o ressuscitado. Portanto, se hoje nós também experimentamos o Cristo ressuscitado, devemos nos tornar testemunhas da ressurreição, ir ao encontro das pessoas para testemunhar o ressuscitado. Elas foram e anunciaram tudo aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. No entanto, o Evangelho mostra essa dificuldade mesmo dos apóstolos de reconhecer que Cristo não estava morto, mas vivia. Por isso o Evangelho diz: essas palavras, porém, lhes pareciam desvario e não lhes deram crédito. No entanto, mostra a figura de Pedro. E Pedro não é somente uma pessoa singular, mas é uma figura de fé. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo, inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis. Voltou para casa, muito surpreso com o que acontecera. Portanto, façamos também nós esta mesma experiência destas mulheres, a experiência de Pedro, que vai ao sepulcro, a experiência de encontro com o ressuscitado. E, sobretudo, peçamos a graça da coragem de poder testemunhar que Cristo não está morto, que Cristo está vivo, deixando ressoar em nosso coração estas palavras desses 2 homens: por que procurais entre os mortos aquele que vive?
Meu irmão e minha irmã, assim como aquelas mulheres foram testemunhar o ressuscitado, deixemos ressoar em nosso coração esta expressão: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Peçamos a graça de sermos todos os dias, com nossos gestos e com nossas palavras, testemunhas da ressurreição. Testemunhas de que a vida vence a morte, que o amor vence o ódio. Por isso, dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa oração. Pai eterno, te agradecemos por mais esta oportunidade do dia de hoje, quando fomos renovados por esta mensagem de esperança, pois Cristo, o teu Filho amado, não permanece na morte. Ele ressuscitou e vive em nosso meio. Ajuda-nos, Pai, a sermos testemunhas da ressurreição. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.